Vamos dando sequência aí às reações orgânicas, né? Agora nós abordamos aí anteriormente as reações de substituições e agora vamos abordar as reações de adição. Reação de adição, né? A gente, pelo próprio nome, já dá para saber o que vai acontecer. Quando a gente estudava a reação de substituição, era algo que seria substituído. Reação de adição, algo que vai ser adicionado. A reação de adição, ela ocorre para alcenos, ciclanos e aromático, né? Então, vocês podem perceber aí que e alcinos também. Então, vai acontecer a reação onde tem insaturação, né, que é dupla e tripla ligação, e também para os compostos de cadeia fechada. Não ocorre reação de adição para os alcanos, ou seja, compostos de cadeia aberta que só tem ligações simples. Existem alguns tipos de reação de adição. A gente vai começar pelas reações de adição nos alcenos, ou seja, quando tem dupla ligação. E existem alguns tipos, né? Vamos começar pela hidrogenação catalítica. Hidrogenação vem de hidrogênio, então significa que é a adição de hidrogênios. Essa reação ela pode ser catalisada, os catalisadores utilizados pode ser qualquer um desses, então quando vocês virem que isso vai acontecer assim, um elemento, por exemplo, sei que o níquel em cima da setinha significa que ele é o catalisador da reação, tá bom? Então, na hidrogenação catalítica pode acontecer na presença desses três catalisadores. Como é que vai acontecer? Se é para adicionar, significa que um elemento, né, ele vai ser adicionado no composto químico. Nesse caso, para ele ser adicionado, alguém precisa sair. Nesse caso, quem sai? A ligação. Por isso que é necessário ter dupla ou tripla ligação, ou ser um composto de cadeia fechada. Então, o que vai acontecer, gente? Vocês não estudam o mecanismo da reação passo a passo, como isso ocorre. Vocês estudam de maneira mais geral, só saber o que ocorre numa reação de adição. Então, o que vai acontecer? Para vocês, vocês têm que saber o seguinte, ó. Vai ser rompida aqui, onde tem a dupla ligação, é rompido uma dessas ligações aqui, porque a partir do momento que eu tiro, ó, vou tirar essa ligação, eu vou reescrever o composto, sem uma das ligações que foi a rompida. Concorda comigo se a gente contar aqui, o carbono vai estar fazendo quantas ligações? Uma, duas, três. Uma, duas, três. Ou seja, o carbono faz quantas ligações? Quatro. A partir do momento que ele perde uma das ligações dele aqui, esses carbonos aqui, eles vão precisar de ligação. E é nesse caso que vai entrar a adição, nesse caso que é uma hidrogenação, a adição do hidrogênio. Vocês podem ver que tem dois átomos de hidrogênio, que vai entrar aqui um hidrogênio em cada carbono onde foi rompida a ligação. Se a ligação vai ser uma dupla ligação, vai ser rompida, ela vai ser rompida entre dois carbonos. Em cada um desses carbonos é onde vai ocorrer a adição. Então, rompe-se a dupla ligação e vai aqui fazer a adição do hidrogênio. Então, aqui eu tenho um hidrogênio, né? Um alceno se transformando em um alcano. O que é um alcano mesmo? Um hidrocarboneto que só tem ligações simples. Vamos só lembrar para dar nome para esses compostos, porque boa parte ainda vai se referir à nomenclatura, né? Então, eu tenho aqui dois carbonos. Para dois carbonos eu uso ET. Só tem ligações simples AN e final de hidrocarboneto é O. Então, eu tenho a formação do etano. A partir de que reagente orgânico também tem dois carbonos, então aqui é ET, mas tem dupla ligação, então eu acrescento EN e o final de hidrocarboneto O. Então, eu tive aí na reação de substituição o eteno, né, sofrendo a reação de hidrogenação catalítica com a adição do hidrogênio, que se transforma em etano. Então, é bem simples, né? Outro tipo de reação é a halogenação. A halogenação é a adição dos halogênios, aí, cloro, bromo e iodo, que também vai acontecer da mesma maneira. Onde tem a dupla ligação, vai ser rompida a dupla. Então, ó, você rompe a dupla ligação, você vai reescrever todo o composto, só que aqui onde tinha dupla, tu só vai representar uma ligação.
Você, ao analisar o composto novamente, você vai perceber, ó, esse carbono aqui ele tá com as ligações completas, ó, 1, 2, 3, 4. Agora, olha esse. Esses dois aqui foram os carbonos que sofreram a quebra da ligação, que é aqui bem no início, ó. São esses carbonos em que tu vai fazer a adição. Jamais tu vai tentar colocar nisso daqui. Esse aqui, ele vai continuar do mesmo jeitinho. Onde vai ser feita a adição vai ser onde foi rompida a ligação. Então, vai ser feita a adição de quem? A gente está tendo uma reação de halogenação, então é a adição do cloro aí. Então, ó, em cada átomo aqui desse carbono vai ser adicionado um cloro. Tem gente aí, quando vai fazer essas reações de substituição, quer colocar assim, ó, Cl2. Aí pega e coloca um 2 aqui, ó. Gente, não façam isso não, pelo amor de Deus, tá? Não pode, não pode. Eu tenho 2 cloros, que serão de fato adicionados, só que será um cloro, né, para cada carbono, até porque a gente precisa obedecer à questão de estabilidade dos átomos, né? O cloro, ele só faz uma ligação. Se a partir do momento que eu coloco aqui esse Cl2 aqui, significa que o cloro está fazendo 2 ligações. Isso não é possível, tá? Então, ele sempre vai vir assim na forma de gás, como nas reações de substituição, só que é para você saber que cada cloro vai ser adicionado a um carbono. Não entra os dois em um mesmo carbono, não. Então, atenção aí, tá bom? Então, hidrogenação é adição do hidrogênio, halogenação é adição do halogênio. Continuando, então, outros casos de reação de substituição dos halogenetos de hidrogênio, ou seja, quando o hidrogênio está ligado a um halogênio, né? Nesses casos aí, tem algo a considerar. Pode ver aqui que continua tendo dupla ligação, né? Então, vai ser rompida a dupla ligação e vai ser feita a adição. Em um dos carbonos vai ser adicionado o hidrogênio, em outro o cloro. Só tem um detalhe, gente. Existe uma regrinha chamada regra de Markovnikov, que diz que o hidrogênio sempre deve entrar no carbono mais hidrogenado. O que isso significa, professora? Aqui vai ser rompida a dupla ligação. O hidrogênio, obrigatoriamente, ele vai ter que entrar nesse carbono aqui, seguindo a regra de Markovnikov. Por quê? Porque, olha só, não é nesse... Professora, mas o mais hidrogenado não é esse daqui e esse da ponta? Sim, mas eu não falei para vocês que o hidrogênio, que a adição, na verdade, vai entrar sempre onde houver o rompimento da dupla ligação? Então, vai ser adicionado nesses dois carbonos aqui, ó. Ou vai ser neste ou neste. Agora, quem dos dois é mais hidrogenado? Aí tu olha para esse carbono aqui. Tem quantos hidrogênios? Nenhum. Agora, olha para esse carbono. Tem quantos hidrogênios? Um. Então, ele é o mais hidrogenado. Então, obrigatoriamente aqui, quando for vai ser rompida essa dupla, o hidrogênio vai entrar nesse e o cloro entra nesse outro. Professora, mas se porventura eu fizer a inversão, a minha reação está errada. Está errada. A não ser que uma reação fale para você que você deve fazer a reação de um halogeneto de hidrogênio, né? E não segue a regra de Markovnikov. Se ele disser que é anti-Markovnikov, aí significa que o hidrogênio não entra no mais hidrogenado, ele vai entrar no menos hidrogenado. Mas se não falar nada no enunciado da questão, se não falar nada, ou se falar que é para seguir a regra de Markovnikov, significa que o hidrogênio sempre entra aqui, o hidrogênio sempre vai ser adicionado no carbono mais hidrogenado. Ou seja, no carbono que tem o maior número de hidrogênio. Então, vou reescrever todo o composto aqui, ó. Aqui onde tem a dupla, eu só vou escrever uma. E aqui, eu vou ter então, ó, aqui obrigatoriamente vai entrar o hidrogênio e aqui vai entrar o cloro, seguindo a regra de Markovnikov. Dando a nomenclatura para esse composto formado, eu tenho 1, 2, 3, 4. No 2 eu tenho um metil, tenho um cloro também.
Então, a nomenclatura do composto vai ficar como 2-cloro, 2-metil. Cadeia principal tem 4 carbonos, então é but. Só tem ligações simples, é an, e acrescenta o O de hidrocarboneto. Então, o nome do composto formado aí é 2-cloro, 2-metil, butano. Anteriormente, né, a gente tinha aqui o 2-metil, but, 2-eno, né? A nomenclatura do composto, tá bom, gente? Então, é assim que vai acontecer. Não esquecendo que nesse caso aí, o hidrogênio sempre deve ser adicionado no carbono mais hidrogenado. Professora, mas e se porventura os carbonos tiverem a mesma quantidade de hidrogênio? Aí a adição é feita em qualquer um, tá bom? Próximo, hidratação. Hidratação, lembra aí quando vocês vão ser hidratados, significa que vocês estão sendo o quê? Adicionando água, né, ao corpo de vocês. A reação de hidratação também é uma reação que tem adição de água. Aqui a molécula de água, né? Você já sabe que faz uma separação aqui, né? E em um dos hidrogênios vai entrar o OH e o outro vai entrar o hidrogênio, tá? Isso aqui ainda é a regra de Markovnikov. Nesse caso aí, como são os constituintes, eles são diferentes, o hidrogênio entra no mais hidrogenado. Então, eu tenho aqui o teu rompimento da dupla ligação. O hidrogênio, nesse caso, ele entra neste carbono. Por quê? Porque esses 2 carbonos, esse aqui só tem um hidrogênio e nesse aqui tem 2, então o hidrogênio entra no mais hidrogenado. E a hidroxila vai entrar nessa parte aqui da molécula. Então, o composto vai ficar assim. Vou reescrever novamente o composto, simplesmente sem a dupla ligação, ó. E vou fazer a adição aí do hidrogênio e bem aqui da hidroxila. Então, percebe que na adição de água a gente vai ter a formação aí de um álcool, né? Então, nomenclatura aqui, ó, 1, 2, 3. Para 3 eu uso prop, só tem ligações simples, an. Vou especificar aonde está a hidroxila, 2, e álcool, a terminação é ol. Então, é formar o propan 2-ol. Lembrando que entra o hidrogênio no mais hidrogenado, tá? E a próxima, cianeto de hidrogênio, o mesmo parâmetrozinho aqui, só esqueci de colocar uma dupla ligação aqui. A dupla ligação vai ser rompida em um entre o hidrogênio, no outro o cianeto. Ó, nesse caso aqui o hidrogênio não tem que entrar no mais hidrogenado? Sim, mas como eles têm a mesma quantidade de hidrogênio, tanto faz, tá bom? Então, eu vou repetir aqui. Ó. E vou adicionar em um hidrogênio e no outro o cianeto. Lembrando que eu fico representando assim, gente, ó, só para vocês verem mesmo onde está aparecendo, né? Mas se vocês já quiserem representar direto aqui a forma condensada, que é o CH3, assim, CHO e o CH3, pode também. Eu só estou mostrando para vocês de forma didática para vocês entenderem onde está acontecendo aqui, tá? Por isso que eu não estou colocando esse hidrogênio junto com esses, mas pode também. Ficaria, no caso, CH3, CH2 e assim também, que fica até mais organizado. Mas aí é critério de vocês. Eu, como professora, tenho que fazer o passo a passo para que vocês entendam, tá? Adição no benzeno, vamos ver como é que acontece. Continuando então aí a reação com benzeno. Essa reação com benzeno, ela parece ser fácil do jeito que eu faço aqui de acontecer, mas ela não é uma reação muito fácil de acontecer, tá, gente? Ela só vai acontecer com uma pressão e uma temperatura específica. Vocês podem ver aqui que é 200 atm, então é uma pressão bem alta, né? E o que que vai acontecer? Podem ver aqui que tem 3 aqui moléculas de hidrogênio, por quê? Porque vocês sabem que tem aqui, no caso, 3 vezes 2 é o total de 6 hidrogênios. E a dupla ligação sendo rompida aqui, vai ser adicionada o hidrogênio em cada uma aqui das pontas. Então, vai ser adicionado 6 hidrogênios. Por isso que vai vir assim
esse trezinho na frente, que é para formar aí, conseguir adicionar os hidrogênios suficientes aí nessa adição que ocorre no benzeno, tá? Então, o composto formado vai ser o ciclo hexano. Simplesmente vai ser rompidas as ligações e em cada um desses vai ser adicionado um hidrogênio, né? Não há necessidade de colocar os hidrogênios, mas vocês sabem que o carbono faz 4 ligações. E como cada um desses aqui, né, só tá fazendo 2 ligações, em cada um aqui aparece 2 hidrogênios. Então, por isso que o benzeno, ao sofrer reação de adição, ele se transforma num ciclo hexano, mas não há necessidade de aparecer os hidrogênios, só fiz para vocês entenderem. Vocês podem simplesmente representar aqui, porque é o sistema de linhas, então não há necessidade do hidrogênio aparecer, tá bom? Então, quando vocês verem a adição aí do aromático, tenham em mente que vai ser quebrada as 3 ligações, só que isso não é uma reação fácil de acontecer, precisa de uma pressão e temperatura específica e elevada, tá bom? A outra reação de adição nos ciclanos. Ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, né? Que só fazem ligações simples. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai ser quebrada a cadeia. Então, eu vou quebrar a cadeia bem aqui. Quando eu quebro, vai se tornar isso aqui, ó. Lembrando que cada um aqui, né? Cada ponta dessa tinha carbono e que esses carbonos aqui tinham essas quantidades de hidrogênio. Eu rompi a cadeia, simplesmente a cadeia vai ficar aberta. E aí, professora, onde que eu vou fazer a adição? Se vocês analisarem, os carbonos da ponta vão ser os carbonos que vão estar precisando de ligação, porque eles só estão fazendo 3 ligações até o momento. Então, para completar 4, como aqui vai ser uma reação de halogenação, né? Vocês vão adicionar, então, aí, em cada ponta, um cloro, certo? Então, aqui na nomenclatura vai ficar 1,3 de cloro propano, certo? Então, é muito fácil. Aqui a mesma coisa, quebra a cadeia. Aí, vou só abrir aí a cadeia agora, vai ficar CH2, CH2, nesse caso aí, como era uma cadeia de 4 carbonos, vai continuar tendo aqui 4 carbonos e vai ser feita aí a adição nas 2 pontas. Nesse caso, como é uma hidratação, vocês já sabem que em um deve entrar hidroxila e outro hidrogênio. O hidrogênio entra no mais hidrogenado, mas nesse caso, tanto faz, né? Porque tem a mesma quantidade de hidrogênio. Então, vou colocar a hidroxila aqui e o hidrogênio aqui, formando um álcool, né? Que vai ficar o butanol. Aqui a mesma coisa, vou quebrar a minha cadeia. E agora vai ser feita a adição de hidrogênio. Então, vai ficar aqui CH2, CH2 e CH2, né? Os hidrogênios serão adicionados aqui na extremidade. Correto, gente? Então, é bem fácil, bem prático que vocês vão fazer. Toda vez que for em ciclano, a cadeia aberta vai se transformar em uma cadeia, a cadeia fechada vai se transformar em uma cadeia aberta e as adições serão feitas nas extremidades, nas pontas, tá? Últimos casos aqui, por enquanto, de reações que ocorrem, depois a gente vai ver nos alcinos, mas só na próxima aula. Aqui uma reação de adição, né? Toda vez que vocês virem compostos assim, ó, que vocês têm aromático, e o aromático tem uma dupla ligação fora da cadeia aromática, onde será rompido não é no aromático, tá bom, gente? Vai ser bem aqui fora, ó. Então, sempre que tiver essas opções de dupla ligação aqui, a que vai ser rompida vai ser simplesmente essa daqui, certo? Então, o hidrogênio vai entrar no mais hidrogenado, nesse aqui, e o cloro vai entrar no outro. A parte da cadeia aromática vai permanecer do mesmo jeitinho, não é essas ligações que serão rompidas. Então, vai ficar assim. Vem aqui, eu adiciono o cloro.
Opa, sem a dupla, só uma ligação. E vai ficar aqui o CH3. Já tinha 2 hidrogênios e fica aqui mais um, tá? E quando tiver nesse caso, vocês sempre vão pensar o seguinte, questão de raciocínio mesmo. Tem dupla ligação, a dupla ligação que vai ser rompida para adição. Então, vai ser rompida aqui, ó. E vai ser feita a adição. Nesse carbono, que é onde foi rompida a dupla, só. Nesse caso aqui, como a adição é 2 hidrogênios, então não importa mais essa questão de mais hidrogenado, porque ambos serão hidrogênio, mas se fosse aí um cloro, tinha que colocar o hidrogênio no mais hidrogenado, tá? Então vai entrar um hidrogênio aqui, ó, e um hidrogênio aqui na ponta. Então é assim que vai acontecer a reação de adição aí nos alcenos e nos ciclanos, tá? Depois a gente vai ver a reação de substituição no alcino, mas por hora, para vocês pegarem assim, entenderem, vai ser essas reações aí.